É com grande alegria que vamos para o último vídeo do nosso estudo de Efésios. Já começo agradecendo. Se tu tá acompanhando desde o dia 1º de junho, muito obrigada. Que Deus te abençoe ricamente. Foi uma caminhada, uma jornada muito rica, muito abençoada. Então, se tu já pegou tua Bíblia, hoje nós vamos ver a bênção, a despedida, o encerramento da carta. Efésios, capítulo 6, verso 23 e 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo termina a carta praticamente do mesmo jeito que ele começou. Ele começa falando do amor de Deus e ele termina falando do amor de Deus. Ele fala do amor de Jesus, ele termina falando do amor de Jesus. Fala da comunhão, fala dos cristãos, fala dos santos, no início e no fim da carta. É maravilhoso ler um texto tão bem escrito, por alguém tão inteligente, tão culto e tão cheio do Espírito Santo, com tanta sabedoria, com tanta unção. E graças aos vídeos eu fiz algumas pesquisas que me fascinavam, me emocionavam, me encantavam de ver a preciosidade dos escritos de Paulo. Como ele escrevia bem, como ele escolhia as palavras, como Deus o usou nessa carta de Efésios. Graças à sua, vamos dizer assim, bagagem, porque Deus usa a pessoa de acordo com a sua capacidade. Sim, ele dá dons, ele derrama unção, ele dá sabedoria, mas ele recompensa o esforço, aquela parcela do suor de cada um de nós. E Paulo usava as palavras como ninguém. Cada uma das suas cartas é muito rica, muito explicativa. É muita teologia também, né? Ele explica, sistematiza muito. Então, eu aprendi também por causa das diferentes traduções, que eu procurava sempre trazer os versos em diferentes versões, em diferentes traduções. E hoje, no nosso último vídeo, não será diferente. Então, no versículo 23, ele fala dos irmãos, né? Esses irmãos, ele fala no início como santos, que é a comunhão do Espírito. Porque se tu pensar, ele falou em Deus Pai e falou em Jesus Cristo. E o Espírito Santo? Quando tu tem um irmão, nós vimos aqui a unidade do Espírito. Tu só vai ter um irmão em Cristo se o Espírito Santo que está em ti também estiver naquele irmão. Se o Espírito Santo que está naquele irmão também está em ti. Então, paz seja com os irmãos. O que ele está falando? Ele está falando dos santos, dos cristãos, da comunhão do Espírito que havia entre os efésios, entre a igreja de Éfeso, que ele muito bem reconhecia. Aí aqui nessa parte tem a palavra fé.
E vocês lembram quando a gente estudou o fruto do Espírito Santo, que tem vídeo no canal, que eu falei que a tradução de fé às vezes era mudada para fidelidade. Pois bem, então, paz seja com os irmãos, paz seja com os santos e amor com fidelidade da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesse verso, Paulo está reforçando a importância da igreja ser unida, unidos de alma, unidos de afetos e misericórdia, com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com a mesma esperança, com o mesmo amor. Assim como Deus e Jesus eram um, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, esse amor e essa fé que une os irmãos na paz, na comunhão, é da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Jesus orou justamente que o Pai e o Filho fossem um, assim como cada um de nós, se nós nos amássemos, o mundo ia conhecer que nós éramos discípulos dele. E Jesus queria que isso acontecesse conosco, que assim como ele e o Pai eram um, que todos nós sejamos um, possamos ser um. E é isso que Paulo está dizendo. Ele quer que haja paz entre os irmãos, que haja amor e fidelidade da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo, que nos une em amor, em paz, em fé. A comunhão uns com os outros purifica o corpo de Cristo. Quando a gente está unido em Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, nós também estamos unidos com o irmão. Porque tu não pode amar a Deus que tu não vê e tu odiar o teu irmão a quem tu vê. Se tu ama Deus, Deus é luz, então tu anda na luz. Se tu é luz, tu também vai iluminar. Somos a luz do mundo, lembra? Então, nesse texto, Paulo está querendo isso também, de que a nossa comunhão com o Pai purifique, santifique, abençoe a nossa comunhão com os irmãos. Por isso que ele diz que essa paz, esse amor e essa fé são da parte de Deus e do Senhor Jesus. Outra coisa que esse texto tem referência, Pedro diz que quando nós estamos unidos, quando os cristãos, os santos estão unidos, essa nossa união, esse nosso amor cobre uma multidão de pecados. De novo, a santidade e a unidade do Espírito, ela se manifesta, ela é revelada no perdão, no amor, na comunhão, na paz, na fé, na união do corpo de Cristo, na comunhão dos santos, na irmandade, na igreja. É isso que Paulo está desejando e está abençoando, que os irmãos sejam unidos na paz, no amor e na fé. Aí vamos para o segundo verso, 24. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção. Aí começa com essa graça. Que graça é essa? Os adjetivos para graça são insuperável graça, imensa graça, maravilhosa graça, extraordinária graça, transbordante graça, excelente graça. Aí as pessoas perguntam: o que é graça?
Olha o que Paulo está dizendo. A graça esteja com todos. Ele já falou quem são. Os irmãos, os santos, os cristãos. Então, essa graça é o quê? É um dom, é uma dádiva espiritual, vem de Deus para nós. Ela vem de quem é bom, de quem é generoso, para alguém que não merece essa graça. É um favor imerecido da parte de Deus. Deus nos abençoa com a sua graça. É um dom, é uma dádiva, é um presente, é um favor imerecido. É de quem é bom e generoso para alguém que é pecador, que é carente, que é desprovido, que não merece. Isso é a graça. E nós podemos ver essa graça diariamente conosco. Então, Paulo está desejando que a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo, que amam eternamente, que amam com um amor incorruptível, com um amor que não tem fim, com um amor eterno, que amam em sinceridade, sem fingimento, sem hipocrisia, sem querer aparecer para os outros, mas lá do íntimo, do fundo do coração, que sinceramente amam o Senhor Jesus. Só as traduções, como eu sempre falei, já explicam, já enchem a nossa mente e o nosso coração. Mas eu vou agora especificar a paz, o amor, a fé e essa super abundante graça que Paulo fala na bênção final da carta aos Efésios. Paz, que paz é essa? A gente já viu que a paz que nós temos é a paz de Jesus, que Deus abençoa o seu povo com paz, que a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É dessa paz bíblica, também é um fruto do Espírito, que Paulo está abençoando. É com esta paz que Paulo está abençoando os Efésios. O amor. O hino sobre o amor, 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, ele não se irrita, ele não se alegra com a injustiça, o amor jamais acaba. A fé e a esperança vão passar, mas o amor vai permanecer. Então é esse amor que Paulo quer que esteja no coração dos Efésios. A gente deve manter o amor, se revestir do amor, porque ele é o vínculo da perfeição. Também vimos a importância de amarmos o nosso irmão. Se amamos a Deus, amamos o nosso irmão. O amor vertical é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração para que nós possamos expandir, lembra? Da largura, o amor por próximo, horizontal. Deus é amor, o amor também é fruto do Espírito Santo. E Paulo em Romanos faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? E agora, depois de todo esse estudo de Efésios, quando a gente lê esse texto, a gente entende tudo que Paulo passou, padeceu, sofreu. Nada disso se compara ao amor de Cristo. Porque ele disse é uma leve e momentânea tribulação. Nada do que ele passou abalou ou afastou ou separou ele do amor de Cristo Jesus. Fé. Bom, nós estudamos muito sobre fé. Tem um vídeo no canal que nós lemos o capítulo 11 de Hebreus para entendermos essa fé bíblica.
A fé vem pelo ouvir, é o que estamos fazendo aqui no YouTube. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a Bíblia. No nosso caso, estamos lendo, estudando, compartilhando a Bíblia. Para quê? Para aumentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Nós vivemos pela fé, por aquilo que nós cremos. O justo viverá pela fé. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. E sem fé, ninguém pode agradar a Deus. A gente não consegue nem chegar diante de Deus sem fé. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer em Deus. Tem que crer que Ele é bondoso. Tem que crer que Ele é recompensador, que Ele abençoa. A graça a gente falou. Essa super abundante graça. Somos justificados pela graça. É um dom gratuito. Somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, não vem das nossas boas obras. Isso é dom de Deus, é dádiva de Deus, é iniciativa de Deus. A graça, ela é extensiva a todas as pessoas. Ela é salvadora, ela quer salvar todos. Por isso que é de graça, é para graça. Nós temos que expandir, anunciar, pregar essa graça, para que todas as pessoas encontrem esse caminho, o caminho da graça de Deus, da salvação, da vida eterna. E quando nós encontramos essa graça, nós encontramos Jesus, encontramos Deus, encontramos o Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ninguém chega a Deus a ser por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Terminamos a carta de Efésios. É com muita alegria que a gente cumpriu mais um estudo. Eu espero sinceramente que tudo que a gente compartilhou nesse mês de junho seja para te edificar, para te fortalecer e para que tu viva uma vida cada vez mais santa, mais dedicada e mais comprometida com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e com a vontade de Deus para a tua vida. Muito obrigada.